Bom dia, meus irmãos. A paz e a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Que Deus vos conceda um dia abençoado, um dia repleto de bênção para a honra e glória do Senhor Jesus. Meus irmãos, a mensagem desta manhã vai se encontrar no livro de 2 Coríntios, do capítulo 12, versículo 8, 9 e 10. Mas antes estarei fazendo uma oração para a honra e glória do Senhor Jesus. Senhor e poderoso Deus e eterno e maravilhoso Pai, Pai eterno e Pai celestial. Nesse momento, Senhor, me coloco sob a Tua presença, para Te apresentar, Senhor, a vida de todos os Teus filhos, Senhor, que dormiram e acordaram. Que o Senhor concebeu eles, meu Pai, deitar e levantar, Senhor. Ó poderoso Deus, neste momento eu Te peço, Senhor, que o Senhor vai guardar cada um deles em Tuas mãos. Que o Senhor venha conceber, meu Pai, cada um deles um dia abençoado. Que cada um deles, meu Pai, que ao sair dos seus lares, meu Pai, que o Senhor acompanhe na saída e na chegada. Que o Senhor acampe os seus olhos sobre o redor da vida de cada um deles. Que o Senhor vai conceber o livramento, a cura, a renovação, a libertação, meu Pai. Que o Senhor vai fortalecer cada um dos teus filhos, meu Pai. Ó Senhor, nesse momento, meu Pai, eu te apresento a vida de cada um deles, meu Pai. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha direcionar os teus filhos, que o Senhor venha guiar. Que o Senhor venha ensinar, meu Pai, o caminho que eles devem andar, Senhor. Que o Senhor não vai permitir, meu Pai, que não deles venha cair, Senhor. Mas que o Senhor venha estar fortalecendo cada um deles, meu Pai. Ó soberano Deus, toma o controle, toma a direção, meu Pai, da vida dessas pessoas. Vem, Senhor, abençoando, meu Pai, os lares dele, abençoando a família dele, abençoando, meu Pai, os trabalhos dele agora neste manhã, Senhor. Ó, grandioso Deus, desfaz, meu Pai, toda a obra do inimigo, todo laço, Senhor. Tudo aquilo, meu Pai, que iria te dar errado, meu Pai, na vida dos teus filhos, que vem agora dar certo, Senhor. Ó, soberano Deus, neste momento, Pai, te peço que o Senhor venha anular, Senhor, toda a maldade, Senhor, todo o mal, Senhor, aqui apertado e planejado para a vida deles, venha ser agora desfeito, Senhor. Vai dar um livramento dos filhos, vai proteger, vai abençoando, vai guardando, Senhor. Ó, Pai celestial, nesse momento eu te louvo, eu te agradeço, Senhor. E te apelo, meu Pai, aqueles que dormiram e acordaram enfermos, que venham receber a cura nessa manhã, que venham ser curados nessa manhã para a honra e glória do Senhor Jesus, Senhor. Ó, poderoso Deus, nos dá, Senhor, uma mensagem abençoada. Que o Senhor venha falar, meu Pai, aos nossos corações para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, a mensagem, como já falei, dessa manhã, vai se encontrar no livro de 2 Coríntios, do capítulo 12, e do versículo 8, 9 e 10. O título vai dizer: O espinho na carne de Paulo. Então vamos lá. 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que ele tirasse esse sofrimento de mim. Assim diz Paulo. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele refere e diz que ele orou 3 vezes a Deus. O que é orar, irmão Neto? Ele conversou com Deus. Ele falou com Deus para que Deus tirasse o espinho da carne dele. Que tirasse ele desse sofrimento. A Bíblia, meu irmão, não vai identificar, expressar qual era o sofrimento de Paulo. Se era a enfermidade, se era outra coisa. Mas a Bíblia vai dizer o sofrimento de Paulo, o espinho na carne de Paulo. Nós não vamos saber o que foi que Paulo estava passando naquele momento. Eu acredito que era a enfermidade, que era a aflição. Mas o título da Bíblia vai dizer o espinho na carne de Paulo. Então Paulo, meus irmãos, ele ora a Deus 3 vezes para que Deus tirasse esse espinho da carne dele, que tirasse ele desse sofrimento. Só que a Bíblia vai dizer no versículo 9 que Deus disse a Paulo: mas ele me respondeu: a minha graça é tudo que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Porventura eu me sinto muito feliz e me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Então, meus irmãos, Deus respondeu a Paulo: Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Meus irmãos, eu quero dizer que no momento da luta, da dificuldade, nós pensamos que estava só, a graça de Deus nos basta. Então Deus quis dizer a Paulo, a minha graça te basta. Deus quis mostrar a Paulo que ele era suficiente na vida de Paulo, que ele era capaz na vida de Paulo, que ele fortalecia Paulo. Então o Senhor disse a Paulo, a minha graça te basta. O meu poder, Paulo, se aperfeiçoa na tua fraqueza. O meu poder é mais forte que a tua fraqueza. O meu poder é mais forte que a tua aflição, que a tua angústia, do que a tua enfermidade. O meu poder, Paulo, te mantém de pé. O meu poder te faz prosseguir. E vamos ver, irmãos, que Paulo sofrendo, ele já vinha sofrendo,
Mas mesmo assim Paulo caminhava, Paulo pregava, Paulo anunciava o Evangelho. Então, meus irmãos, o poder de Deus que mantinha Paulo de pé, que fazia Paulo pregar, que fazia Paulo caminhar, que fazia Paulo forte, porque Paulo já vinha passando por esse sofrimento. E muitas vezes, meus irmãos, eu e você passa por luta, e nós se pergunta, eu estou lutando, eu estou sofrendo, mas mesmo assim você está de pé. Olha, meus irmãos, quanto o livramento de Deus já te deu. Quando Deus já te levantou, um momento de tristeza, um momento que você estava fraco, abandonado, Deus te pega por a tua mão e te levanta. Um momento, meus irmãos, que você dorme fraco e acorda forte, que é o poder de Deus se aperfeiçoando na tua fraqueza. Você fala, Jesus, como é que eu estou de pé? A graça de Deus na tua vida. Jesus, como é que eu estou andando? A graça de Deus na tua vida. Jesus, como é que eu estou suportando esse sofrimento? Como é que eu estou suportando essa dificuldade? Como é que eu estou suportando essa tribulação? Como é que eu estou suportando esse sofrimento que veio sobre mim? A graça de Deus é na tua vida. E muitas vezes, meus irmãos, se pergunta a Deus por quê. O motivo do sofrimento, o motivo da dor, o motivo da tribulação, o motivo de uma enfermidade que chegou na minha e na tua vida, é para demonstrar que a graça dele é suficiente para mim e para você. E que o poder dele nos mantém forte, nos mantém de pé para a honra e glória do Senhor Jesus. Então Paulo, meus irmãos, ele já vinha sofrendo, mas mesmo Paulo sofrendo, Paulo caminhava. Paulo glorificava o nome do Senhor. Paulo anunciava o Evangelho. Paulo pregava a palavra, mas o irmão Neto, ele estava fraco, mas a graça de Deus bastava na vida de Paulo. A graça de Deus levantava Paulo, renovava Paulo, restaurava Paulo, levantava Paulo, despertava Paulo, avivava Paulo. Eu quero dizer, meus irmãos, nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, que a graça de Deus basta em tua vida. A graça de Deus te renova. A graça de Deus te restaura. A graça de Deus te purifica. A graça de Deus te santifica. A graça de Deus te mantém de pé, te levanta, te desperta para a honra e glória do Senhor Jesus. E, meus irmãos, toma posse desta palavra. Muitas vezes, meus irmãos, você acordou esta manhã pedindo uma direção a Deus, pedindo uma palavra a Deus, pedindo força a Deus. Então, nessa manhã, Deus, ele fala ao seu coração, a minha graça te basta. E você quer, meu irmão, coisas, só que Deus sabe, meus irmãos, o que ele pode te dar e o que ele não pode te dar. Muitas vezes também, meus irmãos, em minhas palavras eu vejo que Deus não tirou espinho da carne de Paulo, para que Paulo não viesse se gloriar, para que Paulo não viesse se engrandecer, para que Paulo visse que ele era dependente de Deus. Tem coisas, meus irmãos, na minha e na tua vida que Deus não vai tirar. Para que nós não venhamos se afastar da presença dele, para que nós não venhamos largar a presença dele, mas ele vai dar todo o suporte. Ah, eu estou na luta, Deus não me tira, mas ele está te sustentando. Irmão Neto, eu estou com uma enfermidade, mas Deus está cada dia curando, cada dia se fortalecendo. Ah, irmão, eu entrei numa tempestade, eu estou no vale, mas Deus está contigo. Deus está te capacitando, irmão, eu entrei na prova, irmão Neto, o que é que eu faço? Deus está te capacitando, Deus está te fortalecendo. Ah, eu estou no deserto, irmão Neto, e nós sabemos, irmãos, que o deserto é escasso. O deserto é escola dura, o deserto é lugar de sofrimento, mas Deus está contigo. Porque o deserto, meus irmãos, não veio para matar, mas sim para ensinar. O deserto não veio para matar, mas sim para te amadurecer. Então, meus irmãos, você entra no deserto e você fala assim, Jesus me salva, eu não vou suportar. Eu entrei nessa prova, a minha vida está tudo dando errado, eu estou passando por um momento difícil, mas Deus está te capacitando, Deus está te fortalecendo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, não fique pensando que você está só, porque Deus ele está do teu lado, Deus ele está cada dia te renovando as tuas forças, a graça de Deus está se aperfeiçoando em você, está te levantando, está te restaurando, está te renovando, meus irmãos. Deus não vai permitir, meus irmãos, que você caia. Deus não vai permitir que você retroceda, porque Ele é contigo. E no momento que você está fraco, meus irmãos, no momento que você dorme, acorda fraco. Tem um momento que você pergunta, cadê o Senhor Deus? Deus, cadê você? Deus entra com providência. Mas você não percebeu, meus irmãos, que você está de pé, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. Asaf, meus irmãos, ele reclamava, teve um tempo que Asaf olhou, falou, Jesus, o que é isso? Ele perguntou ver o milagre de Deus, ele procurou saber onde estava a misericórdia de Deus. Mas quando ele disse, quando eu olho para trás, eu vejo que Deus é comigo. Porque Asaf disse, quando eu olho para trás, eu vejo o livramento. Quando eu olho para trás, eu vejo a vitória que Deus me deu. Quando eu olho para trás, eu vejo as curas que Deus me deu.
Então é essa graça que te mantém de pé. É essa graça que te renova, que te refaz. Assim como o oleiro ele faz o vaso. Em Jeremias 18. Né? Que Deus pede a Jeremias para ir à casa do oleiro. Chega lá, Jeremias vê o oleiro fazendo um vaso de barro. E o vaso se quebra. O oleiro torna a refazer aquele vaso. Assim é Deus na minha e na tua vida. Ele nos faz, nos refaz, nos renova, nos restaura, nos levanta, nos faz novo para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque o vaso que o oleiro fazia ali, meus irmãos, quebrou, ele fez outro vaso. Assim é Deus na minha e na tua vida. Ele todo dia nos renova, todo dia ele nos refaz, todo dia, meus irmãos, ele nos abastece com a graça dele. E no momento que nós estamos mais fracos, é aí que nós estamos fortes. Porque o poder de Deus está se aperfeiçoando na minha e na tua vida para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, nessa manhã Deus te fala, a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Meus irmãos, jamais Deus vai nos dar coisas que venham afastar a gente da presença dele. Se teve algo, meus irmãos, na sua vida que veio para você e lhe afastou de Deus, isso não é de Deus. Isso não é da vontade de Deus. Porque jamais Deus vai lhe dar algo, e vou entrar agora em uma referência, uma riqueza, um bem materiais, que vem te fazer engrandecer, que vem te fazer se afastar da presença dele. Deus não vai permitir isso. Deus jamais ele vai te dar algo, meus irmãos, que venha afastar você da presença dele. Se vir algo para a sua vida, que venha te tirar da comunhão com Deus, que venha tirar da tua intimidade com Deus, que venha te afastar de Deus, isso não vem de Deus. Porque não, tudo que Deus te dá vai ser para você ter mais intimidade, você vir a mais perto de Deus, você vir buscar mais Deus. Então, tudo que vir para a sua vida, que te afastar de Deus, isso não é de Deus. Então, meus irmãos, vamos ver agora o versículo 10. O apóstolo Paulo diz, eu me alegro também com a fraqueza, com os insultos, os sofrimentos, as perseguições, a dificuldade, pelas quais passo por causa de Cristo, porque quando perco toda a força, então a força de Cristo é em mim. Olha que coisa mais linda, meus irmãos. Paulo disse, eu me alegro também no sofrimento, na dificuldade, na perseguição, por causa de Cristo. Por tudo isso eu passo. Eu falei aqui antes que Paulo já vinha sofrendo. Então Paulo disse aqui, eu passo por dificuldade, passo por perseguições, por sofrimento, mas eu me alegro porque quando a minha força está fraca, Deus me fortalece. Quando eu estou fraco, Deus me mantém de pé. Então ele via que Deus era com ele, que é a força de Deus que mantinha ele de pé. Porque ele diz, eu passo por tudo isso, mas mesmo assim eu me alegro. Porque quando a minha força vai embora, Deus me restaura, Deus me renova, Deus me refaz, Deus me fortalece para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, eu quero te dizer nessa manhã, quando você está fraco, Deus ele te restaura, ele te renova, ele te fortalece. E Deus, meus irmãos, vai fortalecer pessoas nessa manhã. Deus vai renovar pessoas nessa manhã. Deus vai levantar pessoas nessa manhã. Você que dormiu e acordou fraco, triste, abatido, Deus vai te restaurar em nome do Senhor Jesus. Deus vai te levantar em nome do Senhor Jesus, porque a graça dele basta na tua vida. E o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza para a honra e glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Oh, soberano Deus, fortalece os que estão fracos, Senhor. Levanta os que estão caídos, Senhor. Renova, Senhor, a fé daqueles que se encontram fracos, Senhor. Aumenta a convicção e a confiança deles em Ti, Senhor. Que eles não venham desanimar, mas que eles continuem, Senhor, se alegrando no poder da Tua graça, Senhor. Então, meus irmãos, nessa manhã eu encerro a minha mensagem em nome do Senhor Jesus. E lhe digo, a graça de Deus basta em sua vida. E o poder dele se aperfeiçoa na tua fraqueza para a honra e glória do Senhor Jesus. Os irmãos vão ter um dia abençoado, cheio de paz. Glória a Deus.